A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a terceira parte e última parte sobre essa cidade ou ilha, continente, chamado de Atlântida. Há muitas perguntas para ser respondidas, mas não temos respostas nenhumas a essas perguntas. A Bíblia revela que essa cidade jamais será encontrada. Mesmo que estudiosos e arqueólogos examinem e tentem encontrar essas cidades, não conseguiriam, pois nenhuma ruína dessa cidade, nem sequer, não há nenhuma ruína dessa cidade, nem sequer nenhum corpo ou nenhuma ossada para identificar essa catástrofe. Então veja que não tem nada, não temos ruínas, não temos corpos, nem ossadas, não temos nada, como em outras escavações arqueológicas sempre encontra utensílios, encontra restos de construção, corpos, às vezes até corpos carbonizados, encontram-se ossadas, mas dessa cidade não se encontra nada. Será que esse povo foi avisado da destruição e deixaram essa ilha? Ou qual mistério estaria escondido para que ninguém a descobrisse? Então, há algumas especulações. Será que eles foram avisados e deixaram essa ilha e migraram para outros? Migraram para o continente americano, para a África, para a Europa? Será que aconteceu isso? Será que esta misteriosa cidade será achada por algum arqueólogo do futuro? Então são algumas perguntas sem respostas, por enquanto, Muitas especulações ainda estão sendo cogitadas em torno deste assunto, pois ainda essa famosa ilha não nos forneceu um indício sequer da sua existência, ficando somente as teorias que tentam provar ou igualar a outros eventos a existência da Atlântida, mas ainda são necessárias várias pesquisas para então dizermos de fato que essa cidade realmente existiu. Ou alguém tenha sorte, de encontrar alguma coisa, algum arqueólogo, algum estudioso, mas devemos procurar, na história antiga, devemos procurar em manuscritos antigos, mas mesmo assim, se a Bíblia revela que esta cidade nunca mais será achada, vai ser praticamente impossível achar algo assim, Então você vê que, só se tiver sorte, que nem o arqueólogo alemão, com a descoberta de Troia, descrita por Homero, também outro filósofo grego, que foi encontrado pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, orientado por uma cópia do texto de Homero, examinando a costa da Turquia, onde se une o Mediterrâneo e o Mar Negro, conseguiu então achar a cidade perdida de Troia. Então veja que a arqueologia vai pesquisando, através dos textos de Homero, acharam essa cidade de Troia. Até na reportagem, eles tinham uma lista, que não sabiam o que era aquela lista, Mas depois de traduções, viram que era uma lista da rainha de Troia pedindo objetos para ser comprados, Uma lista de compra, como hoje, muitas pessoas fazem, Hoje nem se faz mais lista de compra, mas antigamente se usava essas listas de compra para ir em mercado e em comércio, Mas, através dessa lista, através da descrição de Homero, se acharam essa cidade, de Troia. Então, falada na história antiga, Mas desta conseguiram achar. Agora, e Atlântida? Será que vai ser fácil para achar? Vamos ver o que a Bíblia diz, Lá em Isaías, começar Isaías 13:5, já vem de uma terra de longe, desde a extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Olha, então, Deus está falando que vai destruir toda a terra. Isaías 23:1, peso, ou sentença de Tiro. Então, está mostrando que Deus ia destruir Tiro, mas ele está comparando o que ele destruiu, porque Tiro não foi destruída, Mas ele está comparando com o que aquela ilha era no passado, e comparando a Tiro, que também era uma ilha, no continental, não era uma ilha no meio dos mares,
Mas era uma ilha próxima ali a Israel, né? Próxima às costas de Israel. Olha lá, peso, Isaías 23, 1. Peso ou sentença de Tiro, vai, navios de Tarsis, porque está assolado ao ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. 23, 11. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. Então aqui está usando também, falando de outras cidades que Deus também destruiu, né? Comparando com Tiro. Isaías 57, 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Jeremias 49, 21. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e de seu grito até ao mar vermelho, se ouvir o som. 49, 26. Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Jeremias 50, 30. Portanto cairão os seus jovens, repetindo, né? Nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Deus repetindo novamente. Ezequiel 26, 5. Olha lá, no meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. No 26, 15. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro, não tremerão as ilhas com os estrondos da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti. 26, 16. E todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão sobre a terra, e assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. 26, 17. E levantarão uma lamentação sobre ti e dirão, como perecestes, ó bem povoada, afamada cidade, que fostes destruídas, que fostes feita no mar, né? Vou ler novamente aqui. Que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaram a todos os teus visitantes. Veja bem, aqui já está falando, né? Foram fortes no mar. Tiro era uma cidade comercial. Tiro uma cidade que movia economia naquela época. Mas aqui em Ezequiel, Deus está falando que ia destruir essa cidade, né? Destruir essas ilhas. Olha, no 26, 18 diz, agora estremecerão o que as ilhas do dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-te-ão com a tua saída. No 26, 19, porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as muitas águas te cobrirem, veja aqui, quando ele fala, fizer um abismo e muitas águas te cobrirem, significa que essa ilha afundou. E a ilha de Tiro ainda está lá. Ela não afundou, ela não foi destruída, ela continua lá. Então veja que Deus não está falando dessa própria ilha de Tiro, mas está falando dessa ilha que ele destruiu lá, além do mar, como nós vimos na outra postagem, né? Então veja que essa cidade-ilha, ela ficava aos mares. Veja que aqui, ó, dá bem claro, né? Fizeram sobre ti um abismo, quer dizer, fizeram um grande lugar, porque ali provavelmente as placas tectônicas se afastaram, né? Talvez teve um afastamento brusco naquela época, né, que os continentes estavam mais perto, e essa ilha continente foi toda engolida e foi coberta pelas águas do mar. Essa é uma teoria mais plausível. Por isso que não vão se encontrar, porque ela está sobre a terra, né? Ela foi soterrada profundamente no fundo do mar. E tudo que tinha lá, provavelmente, ela foi destruído, né? Foi virado cinzas, né? Foi virado
as pedras foram moídas, foram todas transformadas, né, novamente em pó, em terra. Não sei o que aconteceu, pode ser que tenha afundado no magma, ter dissolvido com o calor do magma, né? Então não se tem ideia, mas a Bíblia fala bem claro, né, que veio um abismo e muitas águas te cobriram, ó, no 26:20. Então te ferirei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejam habitados. Estabelecerei a glória na terra dos viventes. E farei de ti um grande espanto, e não será mais. Quando te buscarem, nunca mais será achada, diz o Senhor Jeová. Então veja, a cidade de Tiro continua lá, a terra de Tiro, aquela terra que era da ilha, continua lá. Agora essa cidade nunca mais será achada. E isso daqui é repetido por 3 vezes. Nós vamos ver que Deus afirma, reafirma e confirma, né, sobre a destruição dessa cidade. Continuando lá em Ezequiel 27:27, as tuas fazendas, as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos e os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ó, cairão no meio dos mares. Então, ó, todo aquele povo que estava em Tiro não morreu, não foi morto, mas todo esse povo que estava lá, né, naquela ilha foram mortos. Olha só, no 27:28 diz assim: ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes. E todos os que, no 29, e todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e na terra pararão. Então o que conseguiu escapar, né, saíram de lá. E farão ouvir a sua voz sobre ti, no 30, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre a cabeça, e na cinza se revolverão. No 27:31. E se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de panos de sacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma, como amargura de lamentação. Então veja que o povo vai se lamentar. Continuando aqui no 27:32, diz assim: levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentação sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, ó, quem foi como Tiro, como a que está reduzido ao silêncio no meio do mar. Então aqui é bem claro, quem foi como Tiro, não era a cidade de Tiro. Então veja que as pistas dentro da Bíblia são claras, né? Nós vemos nessas 3 postagens que está bem claro que Deus não está destruindo a cidade de Tiro, mas está comparando que iria destruir a cidade de Tiro como ele destruiu, né, aquela cidade. Então, ele diz assim, ó, reduzido ao silêncio no meio do mar. Tiro, novamente eu vou falar, Tiro é nas costas, não é no meio do mar, é nas costas ali do Mar Morto, não, no Mar Morto não, no Mar do Mediterrâneo, é nas costas de Israel, fica ali, né? Hoje ela já se incorporou ao continente. Hoje ela não é mais praticamente uma ilha, mas sim faz parte do continente. No 27:33, quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos, como a multidão da tua fazenda e do teu negócio, enriquecestes os reis da terra. 27:34, no tempo em que foste quebrantada nos mares, mas nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Olha de novo, né? Foram quebrantados nos mares, nas profundezas das águas. Então não é ali, não é daí que está falando de Tiro, mas está falando dessa ilha, né, continente que foi destruída. Então veja ali, ó, no 27:36, novamente, os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti e tornastes em grande espanto, e nunca mais será para sempre. Ó, novamente, né? Novamente fala, nunca mais será para sempre.
Veja que essa cidade, pela segunda vez, Deus confirmando que não seria encontrada. Ezequiel 27:35 diz assim: todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira e foram perturbados no seu rosto. Então, no 27:36, os mercadores dentre os povos assobiaram sobre ti e te tornaste um grande espanto e nunca mais será para sempre. Então veja que novamente, né, tem aqui, já repetindo como eu falei ali atrás, mas agora em Ezequiel 28, né, diz assim, 28:8, a cova te farão descer, né, nós lemos ali, a cova te farão descer e morarás da morte dos transpassados no meio dos mares. Ó, novamente, a cova te farão descer e morarás da morte, né? Morrerás da morte dos transpassados no meio do mar. Olha, novamente, comparando ali, né? Pela multidão das tuas iniquidades, no 28:18, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Novamente Ezequiel 28:19. Nós lemos agora Ezequiel 28:8, 28:18 e Ezequiel 28:19, Deus reafirmando novamente, né, que nunca mais será para sempre. Então veja que Deus compara, né, esta cidade de Tiro com aquela cidade que foi destruída. Portanto, a Atlântida, com certeza, ela existiu no passado, porque se está descrito na Bíblia, não esse nome Atlântida, né? Porque a Atlântida foi Platão que deu esse nome à Atlântida. Mas Deus fala da mesma ilha que Platão estava descrevendo. Provavelmente Platão deve ter tido acesso a essas escrituras e com mais alguns contos, né, populares, ele começou a descrever sobre essa tal ilha que foi destruída no mar. Mas não foi obra dele, mas sim a obra de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Você que quiser ver a série toda, veja lá neste mesmo canal, no playlist, você vai ver a série completa, né, sobre a Atlântida bíblica, né? Não a Atlântica de Platão. Mas não esqueçam de compartilhar, não esqueçam aí de pôr aí o joinha, né? E não esqueçam de se inscrever também, para que eu possa saber, né, se vocês estão gostando dessas postagens, se vocês estão gostando desses estudos, que são revelações divinas. Não sou eu que escrevi, como eu falei no começo, né? Isso eu escrevi em 2002, tem até aqui, ó, as folhinhas já estão até meia gastas, né? Estão até gastas as folhas que eu escrevi. Na capa está escrito lá 2002. Então são coisas que Deus já revelou há muito tempo, mas que agora Ele permitiu que eu passasse, né, para as pessoas saberem do seu poder. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.